Olá pessoal, vocês que acompanham esse vídeo, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. A sua presença aqui, ela é essencial e muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu agradeço mesmo de coração e tenho certeza que o Senhor, no momento certo, Ele vai nos mostrar a direção e o caminho, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alexandre Muniz e todos os dias eu tenho trago mensagens da palavra do Senhor, tá bom? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com uma história que hoje eu vou falar. É a história de Zaqueu. Eu sei que muitas pessoas conhecem a história de Zaqueu, mas não de uma forma tão aprofundada. A gente vai ler alguns versículos nelas para nós tirarmos algumas lições para as nossas vidas, tá bom? E hoje eu gostaria de te falar que pode ser um momento oportuno de você entregar a sua vida para Jesus Cristo e aceitar e ter a sua dívida do pecado liquidada hoje com Cristo Jesus. Ele quer isso, que as pessoas se arrependem e venham ao conhecimento da verdade. E na história de hoje a gente vai falar sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem muito rico. E o Senhor Jesus, ele disse na palavra que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso não é que nenhuma pessoa rica vai para o céu. Não é nada disso, tá bom? Tem muitas pessoas que pensam que o que o Senhor Jesus queria dizer é que toda pessoa que é rica vai para o inferno. Mas não é isso. A realidade é que ele estava querendo dizer que tinha muitas pessoas que elas eram presas a riquezas, aos bens materiais. E esta riqueza fazia com que estas mesmas pessoas não tivessem tempo para Cristo, não olhassem a palavra de Deus e não tivessem tempo para Ele, porque o coração delas estava preso à riqueza. Uma vez, um certo jovem, um mancebo, chegou perto do Senhor Jesus e perguntou a ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus logo já o repreendeu, disse que bom era somente Deus. Mas ele disse algo que ele precisava fazer: vender todas as suas riquezas e repartir com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem ele saiu muito triste porque ele havia muitas riquezas. O que Jesus estava já sabendo do coração daquele jovem, ele disse que ele teria que vender porque ele sabia que aquele jovem estava preso às suas riquezas. E as riquezas desse mundo, amados, elas consomem uma pessoa por dentro. Ela acaba com a pessoa. Então é muito importante nós depositarmos as nossas confiança em Deus para nós não ficarmos apegados nessas coisas do mundo, essas coisas passageiras. Não é errado você ter muito dinheiro, não é errado você ser rico, mas o que Deus condena é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitas pessoas se desviam. Então, se você tem um amor ao dinheiro, hoje eu vou te contar uma história sobre Zaqueu. Então, vamos para a história. Zaqueu, ele era um homem que ele tinha muitas riquezas. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 19 e o versículo 1, quando Jesus ele estava passando em Jericó, havia ali esse homem, esse Zaqueu. E esse homem ele tinha muitas riquezas e apesar disso, ele não deixou seu coração se voltar para riquezas. Ele sim teve uma atitude digna e fiel de arrependimento. E a gente vai ver três coisas que Zaqueu fez aqui para que nós possamos entender porque Deus não condena as riquezas, mas sim o amor a elas. A primeira coisa, a gente vai ver que Zaqueu, ele era um homem rico. Veja comigo no versículo 2 de Lucas 19. Diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais publicanos e era rico. Então aqui a Bíblia menciona que Zaqueu, ele era um homem rico e um homem dos principais publicanos. Zaqueu tinha muitas riquezas, mas o mais importante vem no versículo 3. Olha o que diz no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem pequeno, mas nem isso impediu Zaqueu de aproximar-se da presença do Senhor. Olha que interessante.
quando o pecador ele busca a Cristo, quando o pecador busca ao Senhor Jesus, ele encontra. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E Zaqueu buscou. Ele buscou ver quem era Jesus ali no meio daquela multidão. E por causa da sua estatura, ele não conseguia ver Jesus. Mas ele estava procurando. Ele, o pecador, amados, a gente entende isso, que o pecador ele deve procurar Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo já nos procurou e já nos amou, morrendo naquela cruz do Calvário, por mim, por você e por todas as pessoas. Mas necessário é que o pecador tenha um encontro com Cristo, que o pecador busque a presença do Senhor na sua vida para que ele possa estar fazendo morada no coração dela. E aqui é o que Zaqueu estava fazendo. Zaqueu, ele estava buscando encontrar-se com o Senhor Jesus. E a gente vai ver que esse encontro, ele mudou definitivamente a vida de Zaqueu. E Zaqueu, a Bíblia menciona outra coisa, que Zaqueu subiu em uma árvore. É isso mesmo, Zaqueu subiu em uma figueira brava, assim que a Bíblia diz. Por que ele subiu? Amados, não coloque limites físicos quando você quiser ver Jesus. Jesus, ele está em todo lugar, mas você não pode deixar que as coisas físicas te impeçam. Não tem limite físico para que você chegue a Jesus. Olha, eu fico muito interessante e impressionado com a história de Bartimeu. Bartimeu ele era cego, mas aquela cegueira não o impediu de gritar: ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele deu um grito de clamor. Ele era cego, mas não surdo, ele podia falar, ele podia ouvir e ele clamou ali. E é isso que a pessoa deve fazer, clamar ao Senhor e buscar Ele. E foi o que Zaqueu estava fazendo aqui o tempo todo. O versículo 4 nos diz isso. Vamos ler junto comigo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Segunda coisa que nós entendemos aqui é que Jesus Cristo ele dá as mesmas oportunidades para cada pessoa. A gente vê que a Bíblia diz que Jesus ele estava passando por ali, como no caso de Bartimeu também. Era a última vez e talvez hoje é a última vez sua que você tem um encontro com Jesus Cristo, que você tem essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo. Talvez pode ser a última vez que você vai ouvir da palavra de Deus e você possa se arrepender. Sabe, Jesus Cristo ele passou. A Bíblia não mencionou que ele voltou para trás. Mas nessa oportunidade que você está tendo hoje, Jesus Cristo está passando e você vai deixar o tempo passar para você se arrepender, de certo que se isso acontecer é uma terrível tragédia na história da humanidade. Olha, Jesus Cristo passou em muitos lugares e ele veio para dar liberdade aos cativos e dar também a vida eterna. E talvez aquela era a única oportunidade que Zaqueu teria. Ele poderia ter desperdiçado aquela oportunidade, como muitas pessoas, eu creio que estavam ali, desperdiçaram aquela oportunidade. Mas ele se arrependeu. Agora a gente vai ver outra coisa, que quando o pecador quer ver Jesus, Jesus olha para ele. Esse é o terceiro ponto. Amados, eu acho muito interessante nós pensarmos de uma forma que nos leva a pensar assim. Quando você quer ver Jesus, Jesus ele olha para você. Ele olha lá de cima e vê o seu coração. O Senhor não vê como o homem vê. Ele olha para o coração, ele atenta para o coração. É um coração contrito e arrependido, Deus não vai desprezar. Eu tenho certeza disso. E Zaqueu estava naquela árvore e o Senhor olhou para ele, porque ele estava buscando o Senhor. E quando a pessoa busca o Senhor, Deus, ele vai olhar para aquela pessoa, vai olhar para o coração daquela pessoa. Veja o que diz lá no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. O Senhor falou com ele para descer rapidamente.
E ele disse algo muito extraordinário aqui. Ele disse que hoje me convém repousar na tua casa. Sabe, amados, a casa que Jesus Cristo faz, ela é uma casa não temporária, mas uma casa eterna. E essa casa é o seu coração. Cristo, ele quer habitar no coração de cada pecador, de cada pessoa. Mas isso depende de você abrir o seu coração e entregar sua vida para ele. Riquezas desse mundo a gente não precisa ter, mas se a gente tiver Cristo Jesus, a gente tem tudo, porque ele é tudo e todas as coisas. Agora, a gente vai ver que Zaqueu ele confessou com a sua boca. Olha no versículo 8 o que diz. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha que interessante. Ele teve uma atitude de arrependimento. Irmãos, restituir o que não é seu é uma atitude de arrependimento. Quando você pega algo que não é seu, mas você pesa e você volta e você devolve aquilo, você restitui aquilo, é porque você está tendo uma atitude de arrependimento. E ele se arrependeu de coração aberto. Ele diz que ia restituir aqui até mais o que a lei ordenava naquela época. Ele disse que iria restituir. Isso é muito interessante, tá bom? E o Senhor Jesus disse no versículo 9: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o versículo 10: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, muitas pessoas, elas não querem dizer que está perdida. Zaqueu, ele estava perdido. E talvez você está perdido. Mas, para toda pessoa que está perdida, o bom pastor pode buscar ela. Basta você clamar pelo bom pastor, basta você arrepender. Não fique preso a riquezas deste mundo, porque elas são passageiras e temporárias. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale mais? A sua alma, a sua alma que é eterna, ou vale mais o dinheiro que é temporário e quando você cai numa cama você não consegue comprar a saúde e quando você morre você não consegue comprar a vida? Sabe por que isso, amado? Porque Deus usa as coisas simples para confundir as sábias e as fracas para confundir a forte. Seu dinheiro não pode comprar a vida eterna, que a qual foi paga com preço de redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza que se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus Cristo e não depositar sua confiança na riqueza, mas sim em Jesus, terás um tesouro no céu que riqueza nenhuma pode te dar. Que essa palavra possa estar abençoando o coração de vocês. Até o próximo vídeo. Eu me chamo Alexandre Muniz. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal que eu fico muito feliz e o Senhor agradece. Tchau, tchau.